qual que é a maior dificuldade para uma floricultura? Bom, aí a gente tem 2 pontos, né? Para quem está começando e para quem já está na área, tá? A maioria dos alunos que eu atendo ou estão numa área e querem mudar para a floricultura ou estão abrindo uma floricultura. A maior dificuldade encontrada é de fornecedores. É lógico, né? Se você tem, por exemplo, um restaurante, você precisa ter a matéria-prima, que é a comida, né? Que são os legumes, vegetais, enfim. A floricultura são as flores. Se você não tem um fornecedor, você não tem como trabalhar com uma floricultura. Eu tive uma aluna, nós ficamos 5 ou 6 dias do interior de São Paulo, tá, gente? Não é uma região muito afastada, não, interior de São Paulo. E eu fiquei com ela 5 ou 6 dias, eu no WhatsApp buscando fornecedores, entrando em contato com o Cearesp, com os meus antigos fornecedores. Ela lá na cidade dela, uma cidade pequena, tinha acho que 27 mil, 30 mil habitantes, alguma coisa assim. Ela entrou em contato com outras floriculturas que tinha lá, para poder, esse fornecedor que nós conseguimos, foram 2, abrirem uma linha, né? A gente chama abrir uma linha. O que, que é isso? O fornecedor, ele tem uma rota a seguir. Então, o meu fornecedor saía lá de Atibaia, vinha para Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém. Então, é a linha, a rota de floriculturas que ele já tinha. Nós conseguimos 2 fornecedores. Foi um custo. Então, a maior dificuldade para quem está abrindo é conseguir bons fornecedores com flores de qualidade, né, com a matéria-prima de qualidade para poder atender essas pessoas. O segundo ponto são as pessoas que já estão na área, que já tem fornecedor, que está tudo pianinho, que já trabalha 2 anos, 5 anos, 10 anos. Qual que é a maior dificuldade? O atendimento ao cliente, por incrível que pareça. Eu separei aqui 3 comentários, né, comentário de 3 pessoas, do Marco, do Jeff e da Fernanda, tá? O Marco, ele fala, a parte mais fácil, por incrível que pareça, é montar arranjos e fazer buquês. Concordo com ele, tá? Até certo ponto. Por quê? Vamos dizer, o Marco já está há um tempo, né? Já tem uma floricultura há mais de 1 ano. Vamos dizer que você pegue uma encomenda de um buquê de rosas, um buquê de noiva de rosas lilás. A rosa lilás não é uma rosa que comumente a gente tenha na floricultura, não tem muita saída, então a gente faz esse pedido. O que, que acontece? Qual que é a dificuldade? É poder calcular quanto que você vai pedir. Imagine que você vai fazer um buquê de rosa lilás com 30 botões. Aí você pede 2 pacotes de 20 cada um, ou seja, você tem 40, 10 está sobrando. Só que a rosa, às vezes, né, ela vem na redinha ou ela vem fechadinha, na hora que você vai tirar aquelas primeiras pétalas que estão meio queimadinhas, ela pode estar podre. Então, ao invés de 30, você consegue ter ali 28 rosas, mas vai faltar aquelas 2. Então, fazer um cálculo de quantidade que você vai pedir para uma decoração, para um arranjo, é uma dificuldade. Isso daí você só vai conseguir ter acertar mais depois de um tempo de experiência, tá? Aí ele continua falando, entender o cliente, lidar com o fornecedor é a parte mais difícil. Então, fornecedor que eu estava falando, que é conseguir um fornecedor. Ok, você está trabalhando, está abrindo a floricultura, você conseguiu o seu fornecedor. Será que esse fornecedor realmente vai te trazer exatamente o que você pediu? Será que ele vai conseguir encontrar o que você pediu? Então aí também já entra, né, quando você vai pegar um pedido. Gente, eu errei muito no começo, muito.
A cliente vinha, olha, eu quero um buquê de rosa lilás. Tá bom, me dá uma segunda opção. Não, tem que ser rosa lilás. Eu não pegava. Já aconteceu de eu pegar uma decoraçãozinha bem simples para um noivado com flor do campo, lilás não, era roxa, tinha que ser roxa. A fornecedora veio. Ela não conseguiu flor roxa naquele dia. Flor do campo, uma flor básica, aquele olho de gato, é a flor mais comum que tem. Então, consegui, nesse caso, a fornecedora baixou o preço do lisianto roxo, avisei a cliente, não cobrei a mais, quer dizer, eu acabei estando ali mais ou menos, não tive prejuízo. Mas lidar com o fornecedor, eu acredito que o Marco tenha falado nesse sentido, né? Gente, o fornecedor é o cara que acorda de madrugada, que vai no CEAGESP, que vai em Olambra, que vai atrás, que busca, que pesquisa, cansa, aí ele vem e te traz e você tá lá linda, perfumadinha, bonitinha dentro da sua loja. Quando você trata o fornecedor como um igual, como um ser humano, a coisa muda. Eu nunca tive problema com o fornecedor nesse sentido. Bom, eles chegavam, já ia entrando, já ia fazendo café, às vezes tinha uns que trazia pão, tinha uns que trazia queijo, porque chegava cedo. Eles já estavam na rua, já fazia tempo, né? Eu tinha um cantinho do café lá. Então, sempre tratei, sempre fui honesta. Tipo, Zé, mas por que tá essa flor tá desse preço? O Maurício consegue com outro. Eles sabiam que eu tinha 2, 3 fornecedores. Então, sinceridade com eles, seja transparente, seja amiga deles, que aí vem o retorno, tá? Isso é importante. A gente depende, sim, do fornecedor para ter algo de qualidade e para ter mercadoria, tá? Aí, depois no final, o Marco comenta, né? Encontre seu público e mudar no meio do... Encontre o seu público, mudar no meio do caminho. Uma dica bacana. A gente tem que saber qual que é o nosso público-alvo. E se na metade do caminho, não quero mais trabalhar com noiva, para de trabalhar com noivo, vai trabalhar com cesta de café. Não quero mais trabalhar com cesta de café, vai fazer outra coisa. Não tem problema, não tenha medo de mudar. Obrigada pelo seu comentário, Marco. O Jeff, ele falou, já estou no mercado há mais de 5 anos. Lidar com o público, para mim, é a pior parte. Por que isso? Gente, depois da pandemia, eu tenho feito uma pesquisa, já tem tempo, já tem mais de 2 anos, desde que começou essa pandemia. Todas as áreas, todas. Comércio, né? Seja floricultura, seja bar, seja restaurante, seja salão de cabeleireiro, seja xerox. Já conversei com advogado, administrador de condomínio. Olha, em todas as áreas. O ser humano mudou. Depois da pandemia, sempre, aliás, durante a pandemia se falava muito, né? Nós vamos ter um pós melhorado. Não, nós ficamos mais intolerantes, mais exigentes. Então, as pessoas, quando o último dia que eu atendi na Estilo Flores, que foi no Dia das Mães de 2020, eu já comecei a perceber essa intolerância, essa exigência do público, tá? Tá dando uma diminuída, parece, né, que levantou a poeira e agora parece que tá dando aquela baixadinha na poeira. Por que é tão difícil lidar com o público? Porque cada um tem a sua razão. Olha, eu quero um buquê, mas tem que ser assim. Ele tem uma razão. Como que eu conseguia lidar com isso, tá? Não é porque eu sou terapeuta, gente. Isso daí foi antes de eu me formar em terapia, né, em psicoterapia. Eu sempre tive essa coisa de perguntar por quê. Quando você pergunta por quê ao cliente, você já está dando uma proximidade. Quem trabalha em comércio sabe que é aquela coisa, né? O cliente entra, compra, tchau, vai embora.
Floricultura, a gente lida com emoções, não se esqueçam disso, eu não canso de falar isso. Quando você lida com as emoções, você tem que entender o porquê do seu cliente, né? Por que ele quer daquele jeito? Seja, eu não vou dizer simpatia, a gente tem que ter simpatia, tem que ter bom preço, tem que ter qualidade, isso é obrigação nossa. Entender o cliente, se colocar no lugar do cliente, claro que é uma coisa impossível, mas o máximo que você conseguir, isso facilita e facilita muito essa aproximação. Existem algumas lojas, eu sei, porque às vezes eu visito, tá? Só como cliente, não falo quem que eu sou, do que eu trabalho, nada. Eu percebo assim, aquela coisa, eu gostei, né? Por exemplo, eu gostei daquela flor, mas eu queria naquela cesta, a gente não troca. O comerciante, o florista, ele tem que facilitar a vida do cliente. Quantas e quantas vezes, gente, foi 18 anos que a gente quebrava a cabeça em dias especiais, dia das mães, dia dos namorados, para ver como que a gente ia fazer a cesta, deixava as cestas lindas. Chegava o cliente, eu gostei daquela cesta, daquela pelúcia e daquela flor. Dá para trocar? A gente ia lá, trocava, fazia uma miscelânea total, porque o cliente tem que sair satisfeito, que se ele não sair satisfeito, ele não vai voltar. Então, Jeff, vamos conversar mais sobre isso, né? Sobre o atendimento ao público. Eu tenho vídeos falando sobre atendimento ao cliente. Por incrível que pareça, são os vídeos menos acessados no meu canal. Prestem atenção nisso, gente. A Fernanda falou, meu sonho é abrir uma floricultura, mas eu não consigo fornecedor. Foi o que eu falei no começo, eu devia já ter lido o comentário dela no começo. Mas é isso que eu comentei. Outra coisa que é muito difícil também, infelizmente, eu tentei fazer isso aqui na Praia Grande, eu não consegui, é formar uma cooperativa. Isso ia facilitar tanto. Claro, quem mora em grandes cidades, em metrópoles, né, isso daí você tem acesso a fornecedores, tem acesso a mercadores de flores, dá para fazer. Mas você ter quem estenda a mão, uma outra floricultura que te estenda a mão, porque eles acabam vendo a gente como um concorrente, vai tirar o meu cliente. E isso, às vezes, olha, a Marta, que eu falo sempre, quantas vezes, Marta, você tem rosa branca? Tenho, estou mandando o cliente aí. Eu não ia lá buscar, não, o cliente não vai saber, eu dava endereço da Marta. Esse cliente acabava sendo nosso cliente. A Marta fazia um tipo de coisa, eu fazia outro tipo de coisa. Ela fazia buquê, eu também fazia buquê. Ok. Se o jeito que eu fazia, que eu montava, que eu embalava, era legal para o cliente, bacana, ele ia continuar. Não, eu gostei mais do jeito da Marta. Legal, porque a gente tinha uma parceria. Então, essa é uma outra grande dificuldade, porque seria muito bacana a gente ter uma... O que é a cooperativa? Pegar 5, 6 floriculturas e comprar um número. Então, a gente faria uma lista de compra, faria uma compra maior, que aí o preço iria baixar. E isso, infelizmente, também é uma das grandes dificuldades de floricultura, tá? Gente, não dá para numerar, porque cada dia é um dia diferente, cada público é um público diferente. Vão vir dificuldades, cada dia é um desafio, isso na vida da gente, não só em floricultura, né? A gente é um bicho de superação, de superar obstáculos, isso que é legal na vida da gente. Então, se você tem alguma dificuldade, alguma pergunta, deixa nos comentários para eu falar mais sobre isso. Porque quem trabalha especificamente com floricultura vai ver que cada dia acontece algo e só a experiência vai fazendo você saber lidar com isso. E mesmo assim, sempre vem novas dificuldades, sempre vem novos problemas, e o gostoso da vida é esse. Então, se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, deixa nos comentários que eu faço um outro vídeo, tá bom? Para quem fez os comentários, para quem eu não falei, um beijo enorme no coração. Fica ligado que vem outros vídeos. Até lá, pessoal.